No culto das 9 horas, o meu tema foi o Evangelho, o que é, a partir de alguns textos bíblicos, sobretudo Efésios 2, 17 a 20, que leio na versão que preparei. Quando Cristo veio, trouxe a paz para vocês que estavam longe e para os judeus que estavam perto. Agora, todos temos, através de Jesus, completo acesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vocês não vivem mais como estrangeiros e peregrinos no mundo, porque foram consagrados por Deus e integrados à sua família. Vocês seguem os ensinos dos apóstolos e dos profetas, desenvolvidos a partir do que Cristo Jesus foi e é. Então eu disse basicamente que o Evangelho é o que o Novo Testamento diz que o Evangelho é. Que o Evangelho é a mensagem central da Bíblia e ao mesmo tempo a chave para compreendê-la. O Evangelho é a própria vida de Jesus, que nasceu numa manjedoura, foi morto numa cruz, ressuscitou no túmulo e voltou para o céu. E a morte de Jesus nos dá vida e sua vida nos ensina a viver. Também disse que o Evangelho apresenta Jesus Cristo como o único caminho para uma vida de paz, amor e alegria. O Evangelho, em quinto lugar, é a notícia da graça de Deus que nos aceita e nos torna autênticos filhos dele, e a partir daí nós somos verdadeiros irmãos uns dos outros. Sexto lugar, lembrei que o Evangelho apresenta Jesus como Salvador e Senhor, em que podemos plena e totalmente confiar. O Evangelho, em sétimo lugar, é simples e compreensível por todas as pessoas, não importando idade, nacionalidade e lugar na sociedade. Oitavo, viver o Evangelho significa viver em compaixão pelos outros. Nono, o Evangelho é uma notícia a ser compartilhada com os outros. E por último, décimo lugar, o Evangelho é o que Jesus fez. E li então esse resumo do que ele fez em Mateus 9,35. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Nesse momento, então, quero lhe convidar a pensar no tema Deus ama os estrangeiros. Se há uma palavra recorrente no Antigo Testamento e também no Novo, é esta: estrangeiro, forasteiro, peregrino, sempre na ideia de alguém que está numa terra que não é originalmente a sua. E a Bíblia é o livro dos estrangeiros. É impressionante como a Bíblia não faz acepção de pessoas, não ama esse povo ou aquele outro povo. E o texto áureo principal dessa mensagem está em Levítico 19, 33 a 34. Olha que mensagem no livro de Levítico. Por que eu falo Levítico? Porque a maioria de nós vai lendo Mateus, vai lendo Gênesis, e para Números. Lá no meio pula também, vai para Deuteronômio. É ou não é? Não é verdade? Mas é em Levítico, já mostrei isso aqui, que está o texto áureo de toda a Bíblia. Não foi Jesus que disse, em primeiro lugar, ama o teu próximo como a ti mesmo. Foi Moisés do livro de Levítico. Só para a gente não descartar esse ou aquele livro, porque a gente tem alguma dificuldade de entender. O problema não é da Bíblia, é meu problema. Agora eu vou ler outro texto então de Levítico. Não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É extraordinário. Brasileiros,
tratem os estrangeiros que peregrinam entre vocês, como vocês tratam os brasileiros. Amem os estrangeiros como vocês amam a vocês mesmos. Mas eu tenho outros textos para ler. Êxodo 12:48. Eu vou ler os textos e depois vou trazer algumas aplicações, mas eu acho que os textos são tão contundentes que seriam por si mesmos suficientes. Segundo texto, Êxodo 12:48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidados todas as pessoas do sexo masculino. Êxodo 22:21. Não maltrate o estrangeiro, nem o oprima. É uma repetição, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Êxodo 23:9. Não oprima o estrangeiro, vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. Por tanta repetição, porque Deus sabe que para o judeu e para nós não é fácil amar o estrangeiro, sobretudo se ele nos ameaça com alguma coisa, por nosso emprego, por exemplo, é o caso concreto, ou com seus costumes diferentes. Estou colocando aqui no plano geral do mundo em que nós vivemos. Olha esse aqui, absolutamente revolucionário, muito à frente do Código de Hammurabi. Levítico 24:22. Vocês terão uma e a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Os países não praticam isso. Podem dar uma permissão de residência, permissão de trabalho, às vezes pode dar um outro documento, mas você é estrangeiro. Nem as leis melhores garantem igualdade ao estrangeiro, só se ele se tornar cidadão, aí não será mais visto como estrangeiro. Então a Bíblia é radical, revolucionária. A lei para o estrangeiro é a mesma lei para o natural da terra. A lei para o estrangeiro é a mesma lei para o brasileiro, aplicando aqui ao nosso caso. Números 15:29. Uma repetição. Tanto para o natural dos filhos de Israel, isso é para os israelitas, vou retomar. Tanto para o natural dos filhos de Israel, como para o estrangeiro que habita no meio deles, a lei será a mesma, caso alguém cometer um pecado involuntário. Então, o estrangeiro não vai ser menos ou mais penalizado por ser estrangeiro, e nem o nacional será menos ou mais por ser nacional. Se cometer um crime, a lei é igual. É o que diz a Bíblia. Mas nenhum povo pratica isso. Ainda é o ideal para todos nós. Deuteronômio 24:14. Não oprima o empregado pobre e necessitado, seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Deuteronômio 24:17. Não perverta o direito do estrangeiro e do órfão, nem tome em penhor a roupa da viúva. Ao tempo de Israel, eram 3 os pobres, assim considerados: a viúva, cujo sustento provinha do marido e não tem mais. Por isso que a legislação divina estabelece a ideia da redenção ou do resgate. É por isso que o irmão mais novo casa com a cunhada. Não é uma maluquice, não. É para preservar a mulher, a viúva, porque naquele contexto era a única possibilidade de uma mulher ter vida. E o outro era o órfão.
Vocês sabem como o mundo inteiro trata os órfãos. Jogam na rua. Quem inventa o amor ao órfão é Deus, na sua palavra. Eu não sei como alguns ainda acham que a Bíblia é um livro ultrapassado. Eu acho que é o livro do futuro, porque não chegamos lá ainda, a tudo que ele nos prescreve. Nem tome em penhor a roupa da viúva. Porque vocês sabem como é que é o dinheiro, né? O que é meu é meu. Eu lhe emprestei, não pagou, eu tomo. Não é assim? Mas a roupa da viúva não. A gente entende bem essa história lendo o livro de Ruth, magistral livro de Ruth. Vamos prosseguir. Deuteronômio 26, 5. Então, você testificará diante do Senhor seu Deus, dizendo o seguinte: meu pai foi um arameu prestes a perecer. Arameu porque ele era de Arã. Primeiro ele saiu de Ur, se estabeleceu em Arã, e a partir de Arã ele entrou em Canaã. Meu pai foi um arameu prestes a perecer. É uma oração que um hebreu tinha que fazer para não esquecer. Oração didática. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, diz o texto bíblico. E ali veio a ser uma nação grande, forte. E se Israel, leia-se Jacó, seus filhos, não fossem estrangeiros no Egito, toda essa história que nós contamos, faltariam livros inteiros, porque é a história exatamente do cativeiro e da sua libertação. Deuteronômio 27, 19. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, eu sou o Senhor, isto é, eu vou cobrar. Jeremias 22, 3. Pratique o direito e a justiça, e livrem o oprimido das mãos do opressor. Não oprimam, nem maltratem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não derramem sangue inocente neste lugar. Eu vou ler, invertendo aqui, só para o pessoal da comunicação, o texto, vou a Hebreus, depois volto a Mateus. Hebreus 13, 1 a 2. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Quem são esses alguns? Está na Bíblia. Quem são os alguns? Abraão. Se lembram? Chegaram os estrangeiros lá e disseram: ó, façam isso, façam aquilo. E depois eles eram o próprio Deus, eles se levantam diante dele e vão embora. É isso que o autor aos Hebreus está falando. Agora então, um outro texto bastante incômodo, de Jesus. Jesus nos incomoda. Mateus 25, 41 a 45, ideal seria toda a passagem, mas vamos ler só esses versículos aqui. Mateus 25, 41 a 45. O julgamento final, naquela grande apoteose, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro ou estrangeiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não me foram ver. E eles lhes perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, enfermo, nu, forasteiro ou preso, e nós não socorremos o Senhor? Então o rei responderá: sempre que o deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Por isso que eu disse que, lendo esses textos, não precisava mais pregar. Estão claríssimos. Mas eu quero trazer só alguns lembretes
para a nossa atitude generosa diante dos imigrantes, dos estrangeiros, dos peregrinos, dos forasteiros entre nós. O texto mais completo a esse respeito é um salmo, o Salmo 146, 9, em que o poeta diz que o Senhor Deus guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Não aprova quem age de modo ímpio, e Deus é aquele que protege o estrangeiro. Deus é aquele que ampara o órfão. Deus é aquele que conserva em vida todo aquele que vive na dificuldade da viuvez. Deus ama os estrangeiros. Claríssimo na palavra de Deus. Segundo pensamento para nos ajudar em nossas atitudes é o seguinte: Deus veio ao mundo como um estrangeiro na terra. Inclusive o seu filho, quando menino, foi estrangeiro no Egito. Portanto, essa condição de ser estrangeiro está presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Abraão, em terceiro lugar, encontrou a sua verdadeira pátria ao se tornar estrangeiro. Qual era a pátria original de Abraão? O dos caldeus, ou a Mesopotâmia, onde mais tarde seria a Síria, hoje o Iraque. Se Abraão tivesse continuado lá, nós ouviríamos falar do nome dele. Quando ele se torna estrangeiro, ele se torna o pai de muitas nações. Mas enquanto estava lá, não era ninguém. É assim que Deus vê o estrangeiro. Quarto pensamento: Israel, o povo de Israel, só se tornou o que se tornou quando se tornou estrangeiro. Imagina aquela família, 70 pessoas, em Canaã, se não fosse estrangeiro no Egito. O que seria aquele povo já no Egito, se continuasse no Egito e não peregrinasse a Canaã? Israel se tornou o que se tornou, através dele veio o Messias, porque se tornou o estrangeiro. Quinto pensamento: nós cristãos éramos estrangeiros, até sermos recebidos como cidadãos dos céus. Mas estamos provisoriamente na terra, a caminho da pátria definitiva. Já somos estrangeiros com o título de cidadania celeste. Só o título. Não somos cidadãos dos céus ainda, só temos o título. Já nos foi dado. Diferente das nações, né? Primeiro você vai lá, faz um monte de coisa, e aí você ganha a cidadania. No céu, não. Não fomos para lá, mas já ganhamos o título. Por isso que, em certo sentido, nós somos estrangeiros, porque a nossa pátria está além. Sexto lugar, nós somos chamados a nos identificar, isto é, nos mostrar como iguais com os estrangeiros. Isso implica em que nós não podemos ser egoístas, pensando apenas em nosso bem-estar, mas pensando no bem-estar dos outros, particularmente os estrangeiros. Também aprendemos nesse texto que nós não podemos distinguir entre o estrangeiro e o natural da terra, como todas as nações fazem. Os estrangeiros nas nações onde estão são cidadãos de segunda classe, mas não no reino de Deus. Não pode ser assim. Por isso, como Deus faz, nós devemos nos envolver na defesa dos estrangeiros. Irmãos, o Salmo 46 merece você grifar na sua Bíblia, seja ela em papel ou digital, e meditar nesse texto, porque é difícil compreender toda a sua profundidade e amplitude. O Senhor guarda o estrangeiro. É que eu vou fazer um comentário um pouco jocoso. Quem viaja ao exterior
entende esse versículo de um modo, mas tem outro modo de entender. Quem viaja ao exterior percebe Deus o livrando de muitas dificuldades. Não é? A nossa irmã Adélia e Adelita contaram aqui uma história muito interessante, que estavam viajando pela Escandinávia, se não me falha a memória, tem muitos anos essa história, e não sabiam como chegar ao hotel. É a coisa mais comum acontecer conosco. O endereço não está completamente certo, e em inglês muda tudo. É igual a gente negócio de siga oeste, para nós isso não faz o menor sentido. Siga leste, norte, sul, para nós não faz sentido. A gente não tem esse negócio de norte, sul, leste, oeste, não é? Eu me lembro uma vez, estava numa avenida nos Estados Unidos, em Washington, eu dizia, avenida tal, falei, uma rodovia, achei a rodovia. Mas era leste, eu estava no oeste. Não ia chegar nunca. Eu dirigi, não chegava. Tem alguma coisa errada. Sim, era só o sentido que estava errado. Era só voltar. Mas até sem saber, eu já andou 200 quilômetros. Para nós é muito difícil isso, a gente pena isso. Isso em relação à língua. Eu me lembro, eu estava também nos Estados Unidos, e uma mulher, que depois eu vinha saber que falava menos inglês do que eu, acontece também, né? Eu perguntei assim, what time is it? Que horas são? Achei que estava abafando, né? Finalmente eu falo inglês, que na terra do tio Sam. E ela pegou e me deu um dime, 10 centavos. Estou mal, hein? Estou mal. What time is it? Ela talvez com medo de mim, me deu um dime. Estrangeiro é assim, gente. Pois a minha filha que brinca, né? Deus protege o estrangeiro, porque nós temos tanta mancada no estrangeiro, porque é diferente, norte, sul, leste, oeste, a língua, uma palavrinha só. Eu me recordo, há muitos anos estava em Nova York, eu perguntei as horas para uma pessoa, até hoje não sei que horas eram. Faço um esforço, mas não sei o que ele falou, mas ele falou alguma coisa, talvez as horas, ou outra coisa qualquer, eu não sei. Então eu estou só brincando para dizer que realmente Deus ampara o estrangeiro. Tirando esse lado jocoso, é o nosso dever amparar o estrangeiro. Eu li aqui uma porção de textos, irmãos, tem 119 textos sobre o nosso dever com relação ao estrangeiro. Vocês não querem que eu leia todos, vocês querem almoçar hoje. Não é? Mas eu selecionei alguns destes. Nós devemos então nos envolver na defesa dos estrangeiros. Em sétimo lugar, nós somos chamados a receber os estrangeiros. Aí, irmãos, eu me deparei com um texto que eu nunca tinha me detido sobre ele, que quero ler para os irmãos. Isaías 56, 3-7. O estrangeiro que estiver unido ao Senhor Deus não deve dizer, o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E o eunuco não deve dizer, eu não passo de uma árvore seca, porque assim diz o Senhor Deus. Aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhe aquilo que me agrada e abraça a minha aliança, isto é, os que me amam, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome eterno que nunca se apagará. Esse que se acha um nada, que não merece uma menção sequer, a esse estrangeiro Deus dará no templo dele um memorial e um nome. Olha que frase complicada, melhor do que filhos e filhas, melhor do que os israelitas. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para o amar, sendo deste modo servos do Senhor. Sim, todos que guardam o sábado, não profanando e abraçando a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei a alegria na minha casa de oração.
os seus holocaustos, os seus cultos, seus sacrifícios, os seus louvores serão aceitos em meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vamos ler essa última frase, eu vou ler até a minha casa será chamada, os irmãos vão ler o caso de oração para todos os povos. Vamos lá então? Porque a minha casa será chamada para todos os povos. Irmãos, eu trouxe essa mensagem hoje, esse lembrete dos textos bíblicos, que sempre deve moldar o nosso pensamento, moldar a nossa atitude, porque estamos tendo um privilégio singular de acolher uma família estrangeira, uma família afegã. Vocês que